Senador Assir Gurk, em primeiro lugar, quero fazer um apelo ao presidente da Câmara, Henrique Alves, para que atenda o pedido das lideranças e coloque o projeto aprovado à unanimidade pelo Senado da República de Direito à Resposta em pauta. Coloque em votação. Eu tenho notícias de que há uma grande pressão dos grandes meios de comunicação, das televisões, para que o projeto não vá ao plenário e não seja votado. Esse projeto é importantíssimo para a democratização da comunicação no Brasil e é, de certa forma, um antídoto contra qualquer tipo de censura, uma vez que o direito de resposta, estabelecendo o contraditório, acaba com essa história de censurar a imprensa, mas coloca a imprensa no devido lugar em relação à sua responsabilidade. Eu quero, apesar do governo já ter festejado o resultado do leilão de Libra, eu quero continuar o debate sobre o leilão, mas não como um oposicionista, mas como um brasileiro que quer evitar um desastre. O meu pronunciamento de hoje se suporta num trabalho do consultor legislativo da Câmara dos Deputados, o senhor Paulo César Ribeiro Lima. E eu passo sem mais delongas a esse texto, a essas críticas e a análise econômica do famoso leilão que não houve. É como o senador Humberto Costa, a viúva porcina, que foi sem nunca ter sido. Na verdade, não houve leilão, pois não houve concorrência. Ninguém quis oferecer mais excedente em óleo para a União e ainda assim correr o risco de perder a disputa. A Petrobras, para arrefecer os nacionalistas, aumentou a participação de 30% para 40%. Os chineses, a Total e Shell, acharam melhor dividir o grande tesouro de Libra e ficar, cada um, com 20%, sem correr risco. Afinal, 20% de um tesouro é também um tesouro. Ficou bom para todo mundo, menos para o povo brasileiro, pois 41,65 não é o excedente em óleo mínimo para a União. Com o petróleo, por exemplo, a $60 por barril e produção média de 4.000 barris por dia, o excedente em óleo da União é de apenas 9,93%. Com o petróleo a $80 por barril, o excedente será de 15,2%. Ou seja, o risco é todo do Estado brasileiro. Os contratados sempre ganham. Em 2009, o Campo de Marlim pagou uma participação especial de 30,7%. Se o Campo de Marlim operasse nos termos do edital do regime de partilha, o regime de Libra, o excedente em óleo seria de 9,93%. O regime de concessão pagaria 3 vezes mais que o regime de partilha de Libra. Ressalte-se, contudo, que os royalties do regime de partilha, 15%, são maiores que na concessão, 10%. No entanto, no cômputo geral, o regime de partilha pode pagar menos para o Estado brasileiro que o regime de concessão, em função do desempenho de poços e de preços. Na verdade, tecnicamente, o edital de Libra é muito ruim. É ruim mesmo. A Noruega já arrecada 2 vezes mais que o Brasil no regime de concessão e provavelmente vai continuar arrecadando 2 vezes mais que o regime de partilha. O grande derrotado no leilão de Libra é a educação e a saúde, pois agora fica até difícil saber quanto estas áreas vão receber. Os recursos para educação e saúde vão depender muito
da produção média dos poços e o preço do petróleo no mercado internacional. O regime de concessão era ruim. Eu, pessoalmente, sempre achei que a União devia explorar diretamente o petróleo brasileiro. E não me venho com essa conversa de falta de recursos para um país que pretende ser e é realmente o 6º produto interno do mundo, tendo ultrapassado a Inglaterra. O regime de concessão era muito ruim em termos de arrecadação estatal, mas era pelo menos consistente tecnicamente. Libra certamente pagaria uma participação especial, próxima de 40% da receita líquida, pois vão ser produzidos no mínimo 8 bilhões de barris no período do contrato, o que gerará uma produção média da ordem de 1 milhão de barris dia. No regime de partilha, o percentual do Estado pode variar de 9,93% a 45,56%, o que representa, logicamente, senador Suplicy, uma média de 27,8%. Esse percentual é muito menor que o percentual da participação especial no regime de concessão. O propalado percentual de 75% de receita líquida para o Estado é irreal. Basta analisar o balanço da Petrobras em relação ao imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, a famosa CSLL. No ano de 2012, a Petrobras pagou 15,6 bilhões de reais em royalties, 15,9 bilhões de reais de participação especial e 4,85 bilhões de reais em imposto de renda e em CSLL. Se os 75% de Libra fossem verdade, o campo de Lula, que vai gerar uma participação especial próxima de 40%, sem nenhum risco para a União, pois não depende da produção média dos poços e do preço do petróleo, deverá gerar mais de 75%, já que a Petrobras tem uma participação bem maior que em Libra e a participação especial garantida. Em síntese, Lula deve gerar mais arrecadação para o Estado brasileiro que Libra. Dá para acreditar nisso, senador Randolph? Essa é a constatação do nosso técnico, o nosso técnico da Câmara Federal, Paulo César Ribeiro de Lima, consultor legislativo. Se o regime de concessão é muito ruim, e é ruim, porque nós devíamos estar explorando isso diretamente, o edital de Libra consegue ser ainda pior. Só que o regime de concessão foi concebido pela direita e o regime de partilha pela esquerda. A verdadeira esquerda deveria defender o monopólio executivo da União ou a contratação da Petrobras como prestadora de serviços em Libra. Só assim teríamos receitas estratégicas para as áreas sociais. Em 2012, a receita operacional líquida da Petrobras, com a produção de petróleo e gás natural, foi da ordem de 150 bilhões. E o pagamento de royalties, participação especial e imposto de renda, CSLL, foi de 36,25 bilhões. Assim, o retorno por barril para o Estado brasileiro em 2012 foi de 24,2%. Na Noruega, senador Sérgio Souza, este retorno é, em média, 80%. Haja imposto de renda e CSLL para elevar o retorno do barril do Estado brasileiro de 24,2% para uma participação governamental de 75%. Eu peço à mesa que incorpore ao meu pronunciamento
uma tabela que o nosso Paulo César Ribeiro junta, esse processo que, evidentemente, eu não vou ler no plenário. Acrescentando os dados dessa tabela, sempre é bom lembrar que o ICMS, o CID, o PIS/COFINS são pagos pela sociedade brasileira. A Petrobras simplesmente repassa para os preços. Ela é simplesmente uma repassadora, senador Suplicy, desses recursos, desses tributos. Na verdade, o imposto de renda e a CSLL não são pagos por campo. No balanço, as empresas utilizam todos os artifícios contábeis, imagináveis e inimagináveis, para pagar menos tributos. Daí a famosa frase de que são somente os assalariados e tão somente os assalariados que pagam corretamente o imposto de renda. Os vencedores do leilão de Libra vão usar artifícios contábeis semelhantes aos da Vale, por exemplo, que tem uma lucratividade enorme no setor mineral e paga baixíssimos valores de imposto de renda e CSLL. A participação governamental teórica é acima de 32% na Vale. Na prática, é abaixo de 8%, ou seja, 4 vezes menor. O lucro líquido e o custo dos produtos vendidos da Vale, mostrados numa tabela que eu quero que seja incorporada também junto com o meu pronunciamento, os anais da casa, não tem nada a ver com a rentabilidade nas jazidas de minério de ferro em produção. Balanço e demonstração de resultado são, sem sombra de dúvida, um mundo rigorosamente à parte. Mas no papel e no discurso é fácil. Aceitam tudo. Quem quiser acreditar em Papai Noel, que acredite nos dados colocados pela nossa Magda Chambriard, pela nossa Graça Fortes e repetidos em comunicação nacional pela nossa Presidenta da República. Eu insisto nesse processo, porque nós temos ainda ações tramitando em juízo. Não conseguimos as liminares. E me parece lógico que não tenhamos conseguido, porque colocamos as ações em juízo em cima do leilão. Mas nós podemos voltar atrás nesse processo. Nós podemos evitar que se assinem os contratos de Libra e que o Estado brasileiro assuma diretamente a exploração desse petróleo. Eu não vou entrar na linha do discurso do presidente do PSDB, Aécio Neves. Não vou. Eu quero que o petróleo seja brasileiro, que a Petrobras seja renacionalizada. Mas nós nos encontramos, senador Aécio, na crítica. A concessão é melhor que essa participação bolada pela Magda Chambriard e a Agência Nacional de Petróleo. Não tem pé nem cabeça esse leilão. E como demonstra o Paulo César Ribeiro Lima, nós, nos preços de 60 e 80, vamos ter um fracasso absoluto na rentabilidade, que provavelmente, no que se refere a royalties, podia começar daqui a 10 anos. Mas os preços de petróleo tendem a cair. Os Estados Unidos estão tentando derrubar a luta do Iraque. Estão comprometendo o petróleo da Líbia. Todo jogo norte-americano é um jogo contra o PEP para derrubar o preço. E daí o desastre será definitivo. Eu trabalho muito na internet e no Twitter. Cerca de 50 seguidores meus saíram da minha tweetline porque fiz algumas críticas ao leilão de Libra. Muito pouco, senador Wellington, para os 34 mil e poucos que me seguem. Mas entendam que a função de um senador não é louvar e laudar o que está errado, mas é fazer com consciência crítica para a correção dos erros. E, afinal, o que resta desse leilão de Libra são os 15 bilhões. E não serão exatamente 15 com os 6 da Petrobras. São 9 para o superávit primário. Não tem sentido esta aventura. Muito mal assessorada a presidente da República. E não seria eu,
depois de 72 anos de vida e uma militância política de décadas, que ia me calar em fazer a crítica corretiva deste engano em que a presidente da República está colocando a política de petróleo do Brasil. Eu concedo uma parte ao primeiro apartante que solicitou, o senador Randolfo Rodrigues, e em seguida o senador Aécio Neves. Senador Requião, o bom também de um debate, é importante em um debate nós mantermos a posição quando nós temos convicção dela. Desde o início deste, eu fiquei convencido da minha posição, primeiro, por acreditar nela, e segundo, pelas companhias que estavam. Estivemos juntos, eu, Vossa Excelência, senador Simon, quando estivemos na ação que impetramos na Justiça Federal aqui contra esse leilão e estivemos juntos na crítica. Mas também fiquei feliz, confesso que fiquei feliz nos últimos momentos, na sexta-feira, em termos manifestações que coincidem com as nossas na crítica ao leilão. No jornal Estado de São Paulo, da última sexta-feira, li do senhor José Serra a seguinte crítica: é absurdo Libra ficar com o governo chinês. E diz, e continua, Zé Serra, o ex-governador de São Paulo, José Serra, disse ontem considerar um absurdo a possibilidade da exploração do campo de Libra ficar nas mãos da China. Empresas estatais daquele país devem participar do leilão marcado para segunda-feira. Para Serra, é preferível que as atividades do campo ficassem com a Petrobras. O ideal para ele era que o leilão trouxesse grupos globais competitivos com o governo brasileiro. Ou seja, veja, há inclusive uma inversão de valores, porque na campanha presidencial eu estava revendo os vídeos do segundo turno da presidente Dilma, dizendo claramente e assegurando que as reservas do pré-sal, que a Petrobras, que as nossas reservas do pré-sal não seriam leiloadas, não seriam privatizadas, inclusive aludindo e dizendo que seria o candidato Serra o responsável pela privatização. E eu vejo hoje a declaração no jornal Estado de São Paulo de sexta-feira de José Serra, dizendo que era preferível, que a posição que nós estamos defendendo seria preferível que a Petrobras fizesse a exploração, e que é o correto, é a posição que defendemos. Nós temos uma posição clara, nós somos contrários tanto ao modelo de concessão, que foi então, defendido o que vimos aqui, foi a reversão da posição da presidente Dilma e a conversão do Serra a uma posição mais nacionalista. Perfeitamente. Nós somos contrários tanto ao modelo da concessão, quanto ao modelo da partilha. O modelo da partilha que foi executada, esta história da partilha é a privatização envergonhada. É a privatização com medo de dizer que é privatização, mas é privatização também. E é a privatização aos interesses estatais chineses. Veja, no final o que resultou? Um consórcio das empresas Shell, Total e da empresa chinesa. Agora o que vai acontecer com esse consórcio? O consórcio para a exploração de Libra, o consórcio com a Shell, da Total e com a empresa chinesa, irão ao mercado financeiro obter os recursos para a exploração de Libra, para depois ter a certificação do petróleo existente. Ou seja, eles irão ao mercado financeiro para fazer algo que o nosso querido Requião, que o nosso querido Hildo Sauer chama de cumprir o papel de office boy da Petrobras, que vai fazer parte do consórcio, na verdade, para explorar, para avalizar a exploração do consórcio internacional. Para isso, para ser office boy, era melhor, como diz o Serra, convertido agora, como você diz,
era melhor deixar que a nossa Petrobras, com a tecnologia que tem, com o aval que tem, com a certificação que tem já no mercado financeiro internacional, fizesse diretamente a exploração. Eu, quando li as declarações do meu amigo José Serra, eu tive a impressão que ele tinha sido objeto de um estalo parecido com o do estalo do Padre Vieira. Ele tinha sido, da noite para o dia, convertido para uma posição mais nacionalista. Mas, de qualquer forma, fazer um leilão para uma privatização que deu origem nos contratos de risco, que teve origem nos contratos de risco, ou seja, procurar o que já foi achado, é absolutamente incompreensível. E a impressão que fica é que a nossa presidente Dilma, a senhora Graça Foster e a nossa Magda Chambriand vestiram a burca para fazer uma privatização encabulada. E mal sucedida, seguramente. Com a palavra ao senador Aécio Neves. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Roberto Requião, por trazer com a inteligência de sempre luz a um debate tão relevante para o Brasil, permitindo-me cumprimentar antes o ilustre senador Randolph, que me antecedeu no seu aparte, agradecendo em nome do meu companheiro José Serra as homenagens feitas, que é uma demonstração de que nem tudo está perdido. E o Brasil encontrará em nós muita convergência sobre as questões que realmente interessam aos verdadeiros brasileiros. O senador Requião aqui externa a sua posição, temos divergências em relação a qual deveria ser o melhor instrumento para a exploração do pré-sal, mas temos coincidido as nossas ideias, ou temos tido convergência de opiniões no essencial. E algo salta aos olhos nesse momento. Além do equívoco, a meu ver, na nossa avaliação do estabelecimento desse novo sistema de partilha para a exploração do pré-sal, temos certamente uma grande convergência em relação à má gestão da Petrobras. Petrobras, extremamente aparelhada pelo governo, perdeu, tive a oportunidade de dizer aqui agora há pouco, mais de 30% do seu valor de mercado. Não somos sequer a maior petroleira da América do Sul, a colombiana já nos passou. Seu endividamento mais que triplicou a partir do ano de 2007, transformando-a na mais endividada empresa não financeira do mundo. E o resultado é o seu rebaixamento por parte de agências internacionais. Isso é apenas um arcabouço, isso é apenas a moldura para demonstrar que, infelizmente, a boa gestão, o olhar claro no futuro e os interesses efetivos das próximas gerações não é prioridade do atual governo. Concordava com Vossa Excelência, antes que eu subisse à tribuna, de que a prioridade absoluta para que esse leilão fosse feito dessa forma, com o resultado que considero pífio, foi exatamente permitir que o ministro Guido Mantega tivesse mais 15 bilhões de reais para disfarçar também, mais uma vez, o não cumprimento das metas fiscais estabelecidas no início do ano. Na verdade, é mais uma vez a Petrobras ajudando o governo a corrigir a má gestão da política econômica. Cumprimento a Vossa Excelência, que, repito, traz mais uma vez luz a um debate de tamanha relevância. Senador Aécio, o problema da Petrobras, de endividamento, ele decorre mais dos grandes investimentos que ela fez. Eu, pessoalmente, acredito que, a partir do próximo ano, esse endividamento se dissolve com os sucessos das pesquisas, das novas frentes abertas. Mas o fundamental é defender o monopólio do petróleo para o Brasil. Pouco me importa se é de uma empresa privada ou empresa pública. Públicas e privadas, as empresas foram criadas para resolver problemas da administração, problemas da vida do homem sobre a terra, produzir mercadorias e serviços. Eu acredito, no entanto, que o monopólio é bom para o Brasil, ainda é bom para o Brasil agora, até porque a Petrobras terceiriza muito dos seus serviços. O Brasil podia contratar a Petrobras, impedir os lucros exagerados, aumentando royalties e aumentando a tributação, e nós teríamos aí sim dinheiro para a educação, para a saúde, para o desenvolvimento, para investimento. Eu acho que nós estamos meio sem direção, e os ventos não ajudam os navios que não conhecem o seu rumo. Nós estamos meio perdidos nesse processo todo. E outra coisa que precisa acabar, eu, pessoalmente, tenho autoridade para dizer isso, que critico
o Globo, os jornais, é achar que tudo que eles dizem significa um erro contra o país. Não existe, como dizia Gramsci, o canalha absoluto. Ninguém se acredita um canalha, as pessoas procedem conforme as suas circunstâncias, e eu acho que nesse momento a crítica de direita e de esquerda ao leilão de Libra é uma crítica necessária e apropriada. Senador Suplicy, com o máximo prazer lhe concedo uma parte. Fiz questão, senador Roberto Requião, de ouvir a sua avaliação, baseada inclusive num dos consultores do Congresso Nacional. Acho que é importante que possa, inclusive, o governo e pessoas como a presidenta da Agência Nacional do Petróleo, a presidenta Graça Foster, inclusive, voltarem aqui ao Senado Federal para poderem examinar as críticas de Vossa Excelência, do senador Aécio Neves, de todos que aqui formularam críticas, mas eu acho que quando a presidenta Dilma falou que, pelos resultados do leilão, 85% de toda a renda a ser produzida no campo de Libra vai pertencer ao Estado brasileiro e à Petrobras, e que isso é bem diferente da privatização. O que ela pretendeu foi uma parceria com essas empresas, como a Total e a Shell e as duas empresas estatais chinesas, mas que ali estarão contribuindo com tecnologia, obviamente com mais recursos, mas aí, em certo momento, Vossa Excelência mencionou que, da mesma maneira que a Companhia Vale do Rio Doce nem sempre paga o imposto de renda devido, que essas empresas também não o fariam. Mas permita a Vossa Excelência que eu observe o seguinte: se a Petrobras terá uma interação de tal ordem neste empreendimento em Libra, ela certamente estará sabendo com profundidade qual é a rentabilidade que não apenas ela, mas as empresas parceiras irão realizar. Então, não será tão fácil para que estas outras empresas parceiras venham a deixar de registrar devidamente qual o seu rendimento e qual o imposto de renda que devam pagar. Então, apenas queria fazer essa observação, dado que me parece que a Petrobras e a própria Receita Federal terão condições de avaliar muito bem quais os rendimentos e qual o devido imposto a ser pago por estas empresas. Senador Suplicy, o Fernando Henrique colocou 30% das ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. Hoje, 52% da Petrobras é privada. E, por outro lado, esses nossos sócios chineses, a Total e a Shell ainda tem a tecnologia de águas profundas. A Total nunca participou, até onde eu sei, desse tipo de exploração. Mas eles são meros financiadores. A tecnologia é da Petrobras. A Petrobras podia ser contratada diretamente pela União. E uma União que tem uma reserva cambial de 370 bilhões de dólares não tem problema para financiar o início do processo e levantar recursos para explorar o petróleo nas suas águas com um benefício enorme para o Brasil. Estas empresas são meras empresas que estão aportando recurso. Não tem, em relação à Petrobras, que aportar 1 milímetro de tecnologia que a Petrobras já não tenha. Portanto, esse negócio feito com esse estranho contrato de participação não tem realmente nem pé nem cabeça. Eu quero entregar à mesa o trabalho do Paulo César Pinheiro e as suas tabelas para que seja anexado e dê sentido ao pronunciamento que eu fiz, complementado desta forma. Por favor, me entrega a Senador mesa. Roberto Requião. Obrigado pelo tempo, presidente. E nós temos que levar para frente esse debate.
Vamos acabar com essa história de que a nossa presidente não pode ser questionada, que tudo está certo e que foi uma grande vitória. Não houve vitória alguma e nós podemos evitar o fracasso ainda discutindo isso no Congresso Nacional e impedindo a assinatura dos contratos.